Bolsonaro ganhou as eleições muito em cima de um discurso que a população apoiou de combate duro à questão da corrupção. Ficou claro na campanha eleitoral que o PT seria o grande corrupto e para tirar a corrupção tinha que tirar o PT. E para isso votem em Bolsonaro, que é uma pessoa chamada de ficha limpa. Foi aquilo que foi vendido para a população, sim, na boa fé, de que Bolsonaro é um homem íntegro e correto. Se ficar provado realmente que Bolsonaro é um homem íntegro e correto, ele tem tudo para conseguir melhorar a vida das pessoas. Mas, se ao contrário, essa questão não ficar assim tão nítida, que ele não tenha problemas de corrupção na vida dele, aí, gente, a coisa é outra e tome-se muito cuidado. Primeiro fato, e a coisa mais importante, que me chamou a atenção foi bem antes da campanha eleitoral, quando houve um cheque de R$200 mil daquela empresa que comprou todo mundo no Congresso, chamado Friboi, dos irmãos Batista, que é uma turma que não merece a mínima confiança, que só ganhou dinheiro em cima de cambalachos, engraxou vários e vários deputados da Câmara Federal e também de senadores. Eles deram um cheque de R$200 mil em nome de Jair Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Ele falou, olha, estão dando em meu nome, mas isso aí pode me causar problema. Então o que ele fez? Ele pegou esse cheque, era de um partido chamado PHS, e foi ao partido e falou, olha, está aqui o cheque que me deram, eu não quero que fique em meu nome, vocês ficam com esse cheque para o partido, e vocês me dão um cheque do mesmo valor para mim. Só que o cheque que eu vou receber é do partido e não é da Friboi. Mas isso que foi combinado acabou vindo a público. Como eu não sei. E aí apareceu em gravações onde o pessoal questionou o Bolsonaro ao vivo, em programas de rádio e num programa de TV, na qual falou, mas o senhor pegou esse cheque de R$200 mil e foi trocar no partido. Então, no fundo, o senhor pegou R$200 mil que veio da Friboi. Só que o senhor quis dissimular para não aparecer e o que o senhor fez foi aquilo que a gente chama popularmente em lavar o dinheiro. Isso é crime. E essa questão passou batido. Eu não aceito esse tipo de argumento e isso que passou batido é uma ofensa à inteligência das pessoas. Ok, começa o governo, e ao começar o governo veio um primeiro escândalo, e esse escândalo sim mais grave, muito mais grave, que pegou em cima do filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é um parlamentar lá do Rio de Janeiro, e ele foi pego junto com vários outros parlamentares do Rio pela prática de empregar cabos eleitorais que tinham salários da ordem de R$10 mil, mas que recebiam uns R$3 mil, e a diferença eles passavam para os parlamentares. Foi isso que o COAF, esse órgão que controla as movimentações bancárias de todas essas pessoas que trabalham lá no parlamento do Rio de Janeiro, pegou o Flávio Bolsonaro. E quem era a pessoa que centralizava esse dinheiro? Era o tal do Queiroz. Mas a coisa não ficou só nisso. Ficou envolvida quem? A primeira-dama, Michele Bolsonaro, porque aparece nessa movimentação do COAF, ela recebendo um cheque de R$24 mil desse senhor Queiroz, o laranja. Bom, aí foi o escândalo. O presidente se sentiu na obrigação de dar uma resposta. E aí saiu pior a emenda que o soneto. Porque ele foi e falou assim, não é 24 mil, é 40 mil. Eu dei um empréstimo de 40 mil para o Queiroz. E ele então devolveu o pagamento desse cheque em 10 parcelas de R$4 mil. Mas aí perguntaram, mas devolveu para o senhor? Eu falei, não. O dinheiro foi depositado na conta da minha mulher. Eu falei, mas como? Ele falou, eu não sou uma pessoa ocupada, eu não podia ir ao banco, então ela fez isso para mim, ficou na conta dela e tal. E passou batido. Olha que safadeza e que pilantragem que está acontecendo com isso. A coisa complicou,
porque aquilo que era para atingir apenas o Flávio Bolsonaro, porque todos os seus assessores, eram mais ou menos 9, depositavam todo mês dinheiro na conta do Queiroz, e o Queiroz pegava esse dinheiro e entregava para quem? Para a família dele? Não, provavelmente para o próprio Flávio Bolsonaro. Mas só que isso não aparece, porque é dinheiro vivo, e isso não tem transição pelo banco. É simplesmente um dinheiro de caixa 2. E agora ele deveria dar explicações sobre isso. E quando isso apareceu, se esperava que só seria afetado o Flávio Bolsonaro com essa prática criminosa, porque isso é mexer com dinheiro público. E aí ele foi apertado pela mídia e ele falou, não, eu conversei lá com o Queiroz e ele me deu explicações plausíveis, então ele vai se explicar. Ora, gente, isso foi dia 6 de dezembro. Nós estamos agora já quase chegando na metade do mês de janeiro. E, portanto, mais de um mês, essa história ainda não tem explicação. O Ministério Público chamou várias vezes o seu Queiroz para prestar depoimento. Ele está sempre alegando questões de saúde, que de fato existem. Está fugindo ainda, porque ele já teve alta e já deveria estar prestando informações ao Ministério Público. Ele foi lá? Não, ele foi na SBT e fez uma entrevista na SBT que foi um horror, como todo mundo viu. Não deu nada certo e toda vez que era perguntado para ele se explicar, ele falou, não, eu só vou falar perante o Ministério Público. Ele não deu explicações. Flávio Bolsonaro foi chamado para prestar depoimento no Ministério Público, agora no dia 10, ele também não apareceu. E está tentando jogar a coisa para frente. E o Jair Bolsonaro, o presidente, está quietinho, não fala, procura não se mexer mais nisso, porque ele fez uma grande varada em querer explicar o cheque de 24 mil na conta da primeira-dama. Eu tenho colocado na minha página sempre informações sobre essa situação, porque a mídia se silenciou. A mídia está com receio de mexer com isso, por causa das verbas do governo federal. Se alguma rede de TV começar a tocar no assunto, o governo não dá mais nenhuma verba publicitária. Então o silêncio nos meios de comunicação formais, ele já está subjugado ao governo. Mas na rede social, não. E o que interessa é a rede social. Então nós aqui na nossa página vamos manter essa situação viva, de pé, para que a população se informe e tire as suas conclusões, porque não se empurra para debaixo do tapete sujeira dessa hora. Pode-se dizer, não, mas com o Lula foi valores muito mais altos, isso e aquilo. Correto, quem sabe se foi muito mais alto. Se essa prática da família Bolsonaro não é só com o Flávio, e não é só nesse ano que houve uma movimentação de 1.200.000, são 28 anos que o Jair Bolsonaro está na política, os seus filhos têm mais de 10 anos que estão na política, e, portanto, essas coisas não surgiram agora. Muito provavelmente vêm de longa data. E assim o COAF tem que dar satisfações não mais agora apenas ao Ministério Público, mas a toda a sociedade dessas movimentações, não só do Flávio Bolsonaro, de todos os parlamentares do Rio de Janeiro. Vamos ser bastante rigorosos para que não se iluda a população com falsas informações sobre a honestidade de políticos que a gente conhece muito bem, que as coisas não são como normalmente eles querem aparecer para a população. E não vamos deixar esse assunto morrer em hipótese alguma. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui.
Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.